Jeremias, capítulo 40. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Versículo 16. Encontrando graça diante dos olhos de Nabucodonosor, Jeremias foi entregue aos cuidados de Gedalias. No meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados para a Babilônia, o profeta foi posto em liberdade e recebeu a oportunidade de escolher para onde ir. Jeremias escolheu habitar no meio do povo que havia ficado na terra, ou seja, os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, um resto de Judá. Escolhido pelo próprio rei da Babilônia, Gedalias foi posto como governador do restante do povo que continuaria na terra para cultivá-la. Ao saber do ocorrido, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, voltaram e vieram à terra de Judá. Da mesma forma, também vieram os capitães dos exércitos que estavam no campo. E como recebeu todos os do povo, assim Gedalias recebeu aqueles capitães como cortesia e benevolência. Porém, desprovido de malícia, ignorando o aviso dado por Joanã e pelos príncipes dos exércitos, Gedalias estava estendendo a mão ao seu futuro assassino. Diante da possibilidade de uma tragédia maior, Joanã se dispôs a ser uma espécie de justiceiro, negando-se a acreditar na advertência dos príncipes. Gedalias colocou-se à mercê do inimigo. Uma das admoestações dadas por Cristo aos seus discípulos foi esta: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E continuou dizendo: E acautelai-vos dos homens. Mateus capítulo 10, versículos 16 e 17. Antes de ser escolhido por Nabucodonosor, Gedalias foi escolhido por Deus para cuidar do restante de seu povo. E diante de tamanha responsabilidade e da atmosfera de guerra que o rodeava, poderia ter sido mais cauteloso e prudente. Ser cristão não significa ser tolo, amados. Todo seguidor de Cristo precisa estar consciente da guerra em que está envolvido. Há um conflito cósmico onde a minha e a sua vida estão em jogo. É claro que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem nos tirar a salvação em Jesus. Todavia, não podemos ignorar o fato de que, para preservar a sua integridade física, Davi precisou fugir de Saul. Saul foi tremendamente articulado em seus planos e, por vezes, demonstrava arrependimento, mas tudo falso. Da mesma forma, necessitamos da sabedoria divina a fim de não colocar a nossa integridade física e até mesmo a nossa vida em risco em prol da política da boa vizinhança. Limites precisam ser estabelecidos e, se formos guiados pelo Espírito Santo, certamente, como o foi com Neemias, que reconheceu a trama de seus inimigos e não lhes permitiu convivência no meio do povo, Neemias capítulo 2, versículo 20, também saberemos como agir da forma certa e no momento certo. Dissimulado, Ismael arquitetou a sua trama maligna sem qualquer empecilho. E, infelizmente, Gedalias conheceria os resultados de sua imprudência. Amanhã continuamos. Oremos, amados. Ó Deus de amor, só Tu és onisciente e só Tu sabes o que vai no coração do homem. Muitas vezes somos decepcionados por aqueles que menos esperávamos, mas se depositarmos a nossa confiança em Ti, certamente o Senhor nos dará discernimento acerca dos nossos relacionamentos. A Tua palavra diz: Maldito o homem que confia no homem, mas também diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ajuda-nos a termos uma amizade tão íntima com o Espírito Santo, a ponto de reconhecermos o perigo quando este estiver diante de nós.
Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, um bom dia da preparação, prudentes e simples de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.